Quero falar com vocês sobre o conclave e como nós devemos participar deste processo que a igreja está passando, dessa fase histórica que a igreja está atravessando. Bom, na data que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos na véspera do conclave. O conclave terá início amanhã, mas esse vídeo pode te ajudar em diversos momentos aí do conclave. E vamos lá, né, já responder de cara a pergunta do começo do vídeo. Como nós podemos então participar de fato deste conclave? Bom, nós precisamos entender que eu e você, batizados, nós somos partes deste corpo de Cristo que é a igreja. Existe uma união, a igreja é o corpo místico de Cristo. Nós somos os membros deste corpo. Então, nós estamos ligados a tudo aquilo que vai acontecer e nós temos responsabilidade dentro desse corpo. Como que nós podemos exercer essa responsabilidade? De maneira especial, rezando, intercedendo por cada cardeal, pedindo auxílio do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha, inspira e conduza a igreja nesses dias. Essa é a forma que nós devemos participar de maneira efetiva desse conclave. Então, por exemplo, a gente vê algumas paróquias, certas iniciativas muito válidas. Por exemplo, na minha paróquia, vão se reunir para interceder e pedir ali numa hora santa, pedir justamente que o Espírito Santo venha sobre aqueles cardeais e conduza todo esse processo. Então, nós devemos participar como igreja nesses movimentos, nós devemos, nos nossos momentos de oração, rezar pedindo intercessão, o auxílio do Espírito Santo nesse momento, nas nossas orações privadas. Você, aí na sua casa, às vezes numa cidadezinha, a sua oração pode fazer diferença nesse processo. Isso aqui não é demagogia, não é palavras bonitas, não, isso é fato. A providência de Deus, ela é misteriosa. Às vezes uma oração lá, feita em uma cidadezinha, escondida, em um quarto, ali onde ninguém está vendo. Às vezes essa oração vai tocar o coração de Deus e vai ali ajudar concretamente para que a graça de Deus se manifeste naquele conclave. Esse é o mistério da nossa fé, dessa união como corpo místico de Cristo. Então nós estamos e precisamos viver esse processo de fato em clima de oração, nos unir como cristão para rezar. E também nós precisamos olhar para o conclave da maneira correta, porque às vezes a gente vai olhar e vai receber tantas informações que a gente corre a tentação de não olhar para o conclave da maneira correta. Por quê? As emissoras de TV, nesses dias, o mundo inteiro vai estar olhando ali para Roma, para esse conclave. E o mundo inteiro vai estar olhando, e, por exemplo, as emissoras de TV, as pessoas que cobrem ali eleições, vão ali para cobrir o conclave. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer aquilo que eles são acostumados a fazer, por exemplo, quando cobre uma eleição no país e tudo mais. Eles vão olhar para aquilo ali simplesmente como algo político, um acontecimento político que está acontecendo ali, e vão começar a levantar influências, lobbies políticos e tudo mais, porque é o que eles sabem fazer. Mas nós que temos fé e somos católicos, a gente não pode olhar para o conclave dessa maneira. É lógico. Não quer dizer que a gente vai achar agora que os cardeais são um tanto de anjo, de santo, ou então no momento ali que eles entrarem em conclave, eles vão ser tomados por uma aura de santidade e ali todos vão ser santos, puros. Não se trata disso. Pode ter conversa, discurso, diálogo. Agora, por trás disso tudo, nós cremos na ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo que muitas vezes inspira a igreja a tomar caminhos que o mundo não previa, não esperava. Então, por exemplo, se a gente for recordar Papa Francisco, entra para o conclave sem muita esperança humana de ser eleito. Cardeal Jorge Bergoglio não corria ali nas apostas e nos palpites como um dos favoritos. Não corria. No entanto, foi eleito. Pelo contrário, até um azarão, né? Porque nunca tinha sido eleito um Papa eh, da América Latina. E ele foi eleito. Até esses dias me perguntaram: que chance que você acha que um cardeal brasileiro tem de ser eleito Papa? Eu falei assim: sinceramente, olhando para tudo, eu acho que são chances pequenas. Mas, ao mesmo tempo, são as mesmas chances que o Papa Francisco tinha. Então esse é o mistério.
Às vezes, o Espírito Santo pode levar a igreja por caminhos que humanamente a gente não espera. Como, por exemplo, na época, o Papa João Paulo II, um Papa polonês, era algo inédito. Há vários anos vinham sendo eleitos cardeais italianos, mas ali São João Paulo II foi eleito. Então existe o Espírito Santo, existe a providência de Deus que rege este processo. E pela ação da graça, um discurso pode mudar vários votos, uma conversa pode mudar um voto e esse voto ser decisivo. Então é por isso que a gente precisa participar desse conclave, concretamente, intercedendo e rezando para que o Espírito se manifeste ali naquele conclave. Vamos falar aqui, sei que tem muito vídeo, muita informação, mas vamos falar como mais ou menos que vai funcionar o conclave para a gente entender o funcionamento do conclave de um modo geral. Então, amanhã, pela manhã, 10 horas, no horário de Roma, e 5 da manhã, no horário de Brasília, pelo que eu estava vendo, vai acontecer a chamada missa ali, né? A última missa, que se chama Pro-elegendo Pontífice. É uma missa que vai ser presidida, se não me engano, pelo cardeal Ré, e ali é o último momento, então, que os cardeais votantes vão estar com os não votantes dentro dessa missa, participando dessa missa. Depois eles sairão rumo à Capela Sistina para entrar. O que a gente podia definir o conclave? Entrar nesse grande retiro, que a igreja vai se retirar em oração para escolher o novo Papa. Eles vão sair ali. E é retiro mesmo, viu, gente? É retiro mesmo porque o dia começa com missa. Ao longo do dia são rezadas as liturgias a liturgia das horas, que é uma oração já que a igreja tem como prática rezar. Então ali eles estão rezando de fato. Então, depois da missa, vão sair em procissão, rumo à Capela Sistina, cantando o Veni Creator, que é um canto já antigo de vocação do Espírito Santo. A igreja vai pedindo o Espírito Santo para esse retiro. É retiro porque, imagina, eles vão ficar fechados, sem contato com o mundo externo. A internet é cortada. Ali na Casa Santa Marta, onde eles vão ficar, as janelas serão fechadas, serão lacradas. Então, eles não vão ter contato com nenhuma informação que vai estar fora ali da Casa Santa Marta. Os cardeais ficarão ali fechados dentro desse grande retiro da igreja. Pelas informações, parece que vai acontecer 2 votações pela manhã, 2 votações à tarde, e a tendência é que tenha assim uma reunião rápida. É uma escolha rápida, não muito demorado. Estão falando 2, 3 dias. Creio que vai ser por aí mesmo. Os dias então vão acontecer assim, dias de oração e com essas votações. Se não forem passando os dias, não alcançarem ali, não chegarem a um novo Papa, aí essa votação ela é paralisada e ali o conclave vai intensificar as orações e tudo mais para retomar as votações. Isso vai ficar muito aos cuidados do cardeal Parolin, que é quem vai presidir ali todo o trabalho do conclave. Então, é assim que vai acontecer e se dar as coisas ali no conclave. Como eu já falei, existe conversas, né, lógico, um café, essas coisas, aonde tudo isso vai ter assistência do Espírito Santo. É importante a gente não esquecer disso. O Espírito Santo está por trás desse processo e a gente precisa rezar também, né, para que os cardeais tenham de fato essa abertura para seguir a moção do Espírito. Essa é uma direção que deve apontar a nossa oração, mas ali nessas conversas, em tudo isso, o Espírito Santo vai estar ali por trás desse processo. Então, cuidado com notícias de dossiê, de tudo mais. Isso tudo é muito relativo, muito difícil de afirmar, porque é um mistério. Não se sabe. Todos ali têm julgamento de não contar nada do que acontece ali, porque de fato é um mistério, é algo que a igreja cuida e zela com muito carinho desse processo da eleição de um novo pontífice. Então ninguém sabe o que vai acontecer. E por conta disso, ao mesmo tempo que isso dá uma tranquilidade para o processo fluir e acontecer, também é complicado por quê? Porque gera muita especulação, muita conversa, né? Então, às vezes, essas especulações, essas teorias da conspiração, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque isso pode não corresponder à verdade. As piores mentiras faladas em relação à igreja foram justamente nestes períodos, período de mistério, período assim
que não se sabe ao certo o que aconteceu, aí a galera aproveita muitas vezes para denigrir a imagem da igreja, para muitas vezes ali falar coisas que ninguém sequer sabe. O que que a gente sabe? Mais ou menos o funcionamento, e assim, se algum deles falar ou vazar as informações, este pode ser excomungado. Então é muito sério este processo. Vamos rezar, pedir aqui, eu estou com o livro dos papas aqui, vamos pedir para que este novo papa possa conduzir a Igreja de Cristo segundo o coração de Deus. Vamos rezar pedindo auxílio do Espírito Santo, vamos rezar pelos cardeais para que eles se abram à moção do Espírito. E não se esqueça, nós não estamos diante de um processo eleitoral qualquer. Estamos diante de algo que envolve, sim, as forças ali, conversas humanas, diálogos, os cardeais estão ali, tudo bem. Mas existe o Espírito Santo que conduz a história dessa igreja. E nós, como igreja, devemos de fato parar para rezar, interceder por esses cardeais que estarão no conclave. Esse é o meu, mais do que qualquer coisa, meu pedido aqui. Vamos rezar, vamos nos unir em oração. Se você pode, acorde cedinho, participa da missa, porque, ainda que seja do sofá da sua casa, é um jeito de se unir. Hoje, com a televisão, internet, a gente pode se unir mais ainda com aqueles cardeais em oração. Nós estamos vivendo história da nossa igreja, história a qual nós estamos fazendo parte de maneira concreta. Não é maneira superficial, não, maneira concreta. Vamos entrar nesse conclave junto com os cardeais. Vamos entrar e vamos interceder por tudo isso que vai acontecer nos próximos dias na igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse conteúdo, divulgue, acesse nosso site amigocatólico.com, ali tem muito conteúdo para você se tornar católico, conhecer a nossa igreja. Vamos juntos, meus irmãos, ser católicos e católicos para valer. Deus abençoe a todos.